É que a televisão, essa invenção fantástica do nosso século, hoje ela está na casa de todo mundo, do rico, do pobre, e ela preencheu um espaço que deveria ser ocupado pela educação, pelo estudo, pela ida a um teatro, pela leitura de um livro, que hoje não se pode fazer, e sempre que eu estou me referindo muito mais à classe Z, essa classe Z que a Moema desconhecia, Moema, mas ela talvez seja a maior classe que tenha no Brasil. E a televisão hoje está presente, fazendo a cabeça de 150 milhões de pessoas. E o enfoque do Enredo da Beija-Flor é exatamente esse, de que essa televisão, ela tem um compromisso de também participar na formação desta civilização. Civilização é uma palavra que nós usamos muito pouco, né? Falamos do Brasil como potência econômica, mas civilização é muito pouco colocado em pauta. Agora, no seu enfoque, você quer dizer exatamente que a televisão está cumprindo seu papel ou não? Eu quero dizer que ela cumpre de um lado, mas perde muito tempo com o outro, que ela tem que estar mais atenta. E a maneira que nós conseguimos chamar a atenção disso é colocar em pauta, nós pensamos alguns grandes momentos da televisão. Por exemplo, noticiário. Então nós sabemos que foi a televisão que abreviou a guerra do Vietnã, quando mostrou exatamente aquelas atrocidades que estavam sendo cometidas lá no Vietnã, quando mostrou aquela menina nua, toda queimada por uma estrada, isso chocou demais o mundo inteiro e houve uma reação tanto do mundo como dos Estados Unidos. O caso das diretas já, se não fosse a televisão dar uma cobertura a esse movimento que estava se fazendo esfaceladamente, separadamente, talvez não tivesse acontecido com tanta força as diretas já. A presença do homem na Lua, só a televisão pode mostrar. Então são esses enfoques que nós estamos dando e não mostrando muito as amargas. As amargas já... João, quer dizer que você vai ter carro com um homem chegando à Lua? Vai ser uma coisa assim? Temos, exatamente. São carros, o carro do noticiário, tem esses três enfoques. Nós temos carros de novelas, onde pegamos uma novela, que até muitos não entendem por que o Sheik de Agadir. Exatamente eu quis mostrar que mesmo a novela de folhetim, se ela fosse muito bem feita, ela mostraria toda a cultura, toda a arte, toda a grandeza da civilização islâmica. Como outras novelas, Que Rei Sou Eu, altamente crítica, bem-humorada, bem feita, como o Pantanal, que mostrou esse santuário ecológico para o mundo, e que eu tenho aí uma emoção muito grande, porque as alegorias desse carro foram feitas por crianças de ruas de Corumbá. Quando eu estava fazendo esse carro, me trouxeram uma miniatura de um pássaro. E era de garotos de Corumbá. Eu fui lá, Lúcia, é uma coisa fantástica. Eu gostaria que todo o Brasil, o mundo tem que conhecer a coisa fantástica daquele local de Corumbá. Eu encontrei mais de 100 crianças numa cooperativa, que é a Casa do Massa Barro, com a dona Ida. E ali é que você tem a certeza que esse país tem salvação. Porque são mestres. Aquelas crianças são mestres. Elas estão altamente bem estruturadas, física, psiquicamente, porque para produzir as esculturas que aquelas crianças produzem, eles têm que ter muito peso dentro de si, muitas encarnações, porque é muita estética, é muita beleza, e nós vamos provar isso. Quem é que escolhe o tema? Eu tenho escolhido o tema. E aí há um debate, assim, há um consenso? Não tem havido muito isso, porque o ritmo do carnaval é muito rápido. Termina um carnaval, praticamente você já tem que fazer outro. E como eu tenho certo crédito na praça, então não tem muita essa discussão. Agora, Joãozinho, estamos em época de crise. Você usou o quê? Criatividade ou é luxo mesmo? Eu sempre usei criatividade. Daí eu até, esses anos todos gozando, as pessoas que falam muito do luxo, até disse aquela frase, que o povo gosta de luxo. Porque eu sempre usei criatividade. Meu carnaval, o carnaval mais fantasioso, aquele que me deu exatamente essa imagem de luxo, de resplendor, foi o carnaval mais barato que eu já consegui fazer. O Salgueiro não tinha um tostão, eu consegui aproveitar toda a sucata do ano anterior, e isto foi meu grande exercício, tem sido meus grandes exercícios. Transmutar, pegar sucata e enganar. Isso até me deu uma confiança muito boa para mim, porque eu digo, eu sou bom.
Se eu estou enganando as pessoas estão dizendo que eu estou usando ouro, prata, e eu estou usando sucata, então eu sei fazer carnaval, que o espírito do carnaval é exatamente esse, da brincadeira, do enganar, do Ô, transbordar. Joãozinho, esse ano a televisão está na avenida, né? Tem esse enredo da Beija-Flor, tem Janete Claire, que vai ser enredo da Leão de Nova Leão de Iguaçu, a Iguaçu. Xuxa. Não, né? a Xuxa está com a Beija-Flor, porque eu consegui, Mas com não, essas você estrelas... acabou com o enredo da Cabo Sul? Não era Cabo Sul que ia homenagear a Xuxa? Não, a Cabuçu está no segundo grupo. Pois é, mas vai também. Vai, mas Pois é, a eu tô prática... querendo dizer o seguinte, a televisão, de repente, foi para Sapucaí, Não, no não, quarto peraí, a dia. Xuxa não é a televisão. A Cabuçu tem uma constante de pessoas. Personalidade. Ela é Personalidade. uma Sim, mas é uma pessoa da televisão. Janete Claire é uma pessoa da televisão. O enredo da Beija-Flor é da televisão. Quer dizer, a televisão, os artistas da televisão, as pessoas da televisão, esse ano, especialmente, a Sapucaí vai estar cheia delas. Cheia, É isso que eu tô dizendo. cheia. Isso é apenas uma coincidência? Foi uma coincidência, foi sim. A Leão de Iguaçu escolheu Janete Claire e eu já tinha este enredo sobre a televisão, sobre esse enfoque, que não é a história da televisão. E realmente, como disse o Renato Aragão, esse desfile da Beija-Flor não vai ser só um desfile, vai ser um grande show. Tem a Ioná Magalhães num carro Você vai que... botar um carro de humor que vai De ter humor e todos, vai show. misturar os três canais, é Olha, isso? não diga misturar, Globo, não. TVS, Não vai diga misturar, não. É isso? Olha, está se conseguindo, isso tem sido para mim muito emocionante, a certeza de todos que estão desfilando que eles não vão apenas fazer uma brincadeira no dia do carnaval. Existe uma consciência desta mensagem. Eu sinto que todos os artistas que eu tenho tido contato, eles sentem também a necessidade de que a televisão seja mais arte, mais cultura. E por isso é que todos estão aceitando desfilar com a Beija-Flor. E quem vai nesse carro? Conta pra gente, o No carro do humor. do humor. É. Veio o Renato Aragão, os Trapalhões, e quando eu digo Renato Aragão, porque ele é o representante das crianças na Unicef, e isso é muito tocante, principalmente para quem está envolvido com criança. Tem a Praça é Nossa, que vem do centro do carro, porque quando nós sabemos que esse programa Praça é Nossa Tem foi... Golias, Casa Verde Nóbrega, aquela turma Golias, toda. o Golias chorou no Barracão da Beija-Flor. É mesmo? Uma das coisas mais emocionantes, ele sentiu muito. Vem a escolhida do professor Raimundo, vem a Cláudia Raia como a grande vedete, esse é o carro do humor e show, onde nós colocamos em pauta exatamente que o humor tem que ser humor sadio. Tanto que tem, a letra do samba diz, é o teu futuro que me seduz. Essa televisão muito mais avançada, muito mais evoluída, o que é uma pequena crítica a algumas coisas que não são tão bem feitas hoje. Você diminuiu a sua linha de contestação daquele Cristo no lixo, por exemplo? Isso é uma contestação. Não, mas diminuiu. É mais branda. Não, não é branda. Eu só não estou mostrando as amargas. Estou ressaltando as coisas boas. Isso faz um contraponto, uma contraluz. No momento que você mostra as coisas boas, claro que ficam ressaltadas as que não são boas. E com essa história da Eco 92, como é que ficam as plumas? Olha, é uma explicação boa essa questão de plumas. As plumas que são usadas na escola de samba vêm da África. E lá é uma indústria muito bem feita, onde eles tratam muito bem, obrigado, os animais. Porque eles sabem que tratando bem o animal, ele vai render as plumas que são retiradas exatamente na época certa, onde cada animal faz a sua muda. É uma Eles pena não são que, abatidos para isso? absolutamente, abatidos são aqui no Brasil, que matam a ema, que dá uma pena muito bonita, além da pena do espanador, a pena da ema é muito bonita, porque ela pode ser colorida, até muito usada no carnaval. Só que, infelizmente, e aí sim é que deveria as pessoas que falam do carnaval fazerem uma campanha para que não matem a ema, ao contrário, faça como se faz na África, que se cuida da ema, para que ela possa dar as suas penas, porque além de ser uma alta indústria, ainda cuida bem das aves. Mas é muito caro importar essas plumas? É caro, mas as pessoas, as alas, esse é outro problema que se põe sempre em pauta, a situação do Brasil com o carnaval. É claro que quando a organização, e escola de samba é uma coisa bem organizada, hoje o rendimento de uma escola de samba vem exatamente da organização da Liga das Escolas de Samba, que exigiram da Rio Tour 50% da arrecadação das arquibancadas. O direito de arena, onde as televisões pagam hoje $1,5 milhão, que é dividido entre as escolas para transmissão. O merchandising que é feito. E, sobretudo, a boa renda
da gravação do disco, que antes era feito por um particular, que ficou riquíssimo, e que hoje essa gravação é feita pela própria Liga. Ora, a divisão dessa renda está colocando todas as escolas de samba num bom nível. Tanto que o carnaval cresceu exatamente por isso. Hoje não tem no primeiro grupo especial, escolas mais ricas e menos ricas, com patrono, sem patrono. Todo mundo ganha por igual e daí ter crescido o carnaval em plena época de recessão. E na escola de samba, respondendo a questão das plumas e das fantasias, tem elas que são muito organizadas. Termina o carnaval, o presidente faz festas, faz passeios, tem leilões, tem mil criatividades. E quando se tem criatividade, também se tem dinheiro. Com quantas pessoas vem Beija-Flor? A Beija-Flor regula com 5 mil pessoas. Agora, tem muita gente em cima dos carros, muitos artistas. Está fantástico, vai ser um grande carnaval. Agora, pelo que você está dizendo aí, falando de televisão também, há uma controvérsia em torno da televisão ter crescido muito os desfiles. Você acha que essa entrada da televisão em massa, cobrindo os desfiles das escolas, foi bom ou foi ruim para elas, para o carnaval? Olha, a televisão, ela faz hoje uma programação para o mundo inteiro. Isso é bom. O resto do país que não pode chegar até a Marquês de Sapucaí, o próprio, não tem condições, a Marquês de Sapucaí comporta 200 mil pessoas. Só o Rio de Janeiro tem 8 milhões de pessoas, então a transmissão é muito boa. Agora, o que eu vou pedir, inclusive pedir aqui agora para vocês, é que transmitam o desfile em todas as televisões das escolas de samba mirim. A TVE vai transmitir, né? A TVE foi a única que transmitiu o ano passado. E vai transmitir esse ano. É, sexta-feira, inclusive, tem uma ala no Flor do Amanhã, que os garotos escolheram o tema deles, é Fim de Confusão, onde eles pedem que acabe tanta discussão, tanta politicagem, e que dê fim a essa confusão que é a vida deles. E eles têm uma ala que é a ala dos maiores abandonados. Então muita gente vai desfilar nessa ala, as pessoas que estão ajudando. E vai ser um desfile muito emocionante, porque é fantástico se ver essas crianças de hoje, de repente, mudarem completamente quando eles assumem a direção, por exemplo, da escola, quando um é presidente, outro é diretor da bateria, e fazer as alegorias. É uma mudança tão grande. Josinho, tudo é feito pelas crianças nessas escolas? Tudo é feito. Não está havendo... Fantasia, tudo? Tudo eles que fazem. Não está havendo uma prática maior, porque o prédio que nós estamos, que é a primeira Docas do Rio de Janeiro, um prédio histórico que estava totalmente abandonado, e a nossa luta agora é conseguir verbas para recuperar um prédio que tem 10 mil metros quadrados, porque aqui no Brasil é assim, se abandonam coisas fantásticas que existem. Esse Rio de Janeiro que tem prédios de Art Nouveau, de Art Deco, tanta coisa maravilhosa, se abandona, se deixa cair, destruir para se estar construindo coisas modernosas, para estar se gastando dinheiro, só que se sabe muito bem que a maior parte desse dinheiro vai para o bolso de muita gente. E está a cidade aí com prédios fantásticos como esse, que eu consegui no Cais do Porto. A primeira doca do Rio de Janeiro, construída por Dom Pedro, abandonado, todo de madeira de lei, e que a gente está conseguindo, com alguns empresários, alguma verba também do presidente Collor, conseguindo restaurar aquele prédio. Quando aquilo estiver totalmente reconstruído, eu estou fazendo um convite para todo mundo que conheça uma catedral, que é Avenida Barão de Tefé 75, onde vai se instalar uma indústria do carnaval. É o sistema dual alemão de aprender produzindo. Com o envolvimento da escola de samba, com a alegria da escola de samba, onde essas crianças têm um painel de atividade, carpinteiro, escultor, pintor, mil coisas. Funcionando o ano inteiro. Funcionando o ano inteiro porque vai produzir o material de carnaval. Que é caro este material hoje porque não tem produção. Essas crianças vão produzir, vão vender, e isso vai ser até uma atração turística, a criança produzindo máscara, confete, serpentina e até carros alegóricos. Lá vai ter padaria, vai ter agências de banco, vai ser um espaço cultural muito grande. E eles vão morar lá? Eles moram? Não, morar não, porque o Estatuto do Menor não permite o confinamento, para que não se restabeleça aquele processo da FUNABEM, que acaba virando uma prisão. Quando você tem uma quantidade, 500 crianças, você tem que entrar no regime militar e isso não é possível. E essas crianças moram onde? Tem dois tipos de crianças. Aquela criança chamada de rua, que é aquela que não tem vínculo mais familiar nenhum, que foi perdida ou que morreram os pais. E a outra chamada criança na rua, que é a maioria, que tem um vínculo familiar, só que esse vínculo, essa casa é mais conflitante do que a rua. Ela é espancada, ela tem mil histórias e ela é obrigada, ela vai para a rua. Mas no momento em que ela tem isto, que várias entidades, como a Cruzada do Menor,
a São Martinho, a Pastoral, estão procurando fazer, e que nós também estamos entrando para ajudar, no momento que essa criança tem um dinheiro, como é o caso que ela vai receber lá, vai receber no Flor do Amanhã, tem a escolaridade, tem o esporte, que é esse o projeto Flor do Amanhã, ela volta para casa. E ela volta para casa orgulhosa, porque ela volta com seu uniforme, ela volta porque ela sente necessidade de sair da rua. A rua hoje, para essas crianças, está terrível, elas estão sendo mortas mesmo. É um assunto até que eu não posso estar falando muito, está muito difícil, está muito dramático. E elas estão sentindo isso, elas estão vendo os colegas sendo mortas cotidianamente e elas querem sair da rua. Elas querem sair e elas voltam, elas têm possibilidades e é emocionante. A primeira coisa que uma criança, quando se tem um contato com elas, é que ela quer tomar um banho, ela quer se limpar. Isso é sintomático, é a sujeira da rua, essa miséria, essa fome. É muito dramático isso. Elas querem se livrar disso e quando elas têm uma oportunidade, elas voltam para casa. E é muito bonito, porque elas dão exemplo para a sua casa. Elas dão exemplo para o pai, para o padrasto, nunca é pai, é sempre um padrasto, para os outros irmãos, ela mostra que ela tem um valor. Essas crianças estão muito sofridas, elas estão em busca de valores. E o que o carnaval, no caso a escola, representa para elas? Elas estão cheirando cola, estão envolvidas com maconha, com cocaína, elas estão nesse admirável mundo novo do Huxley, estão voando, estão doidonas. A escola de samba vibra nesta mesma faixa, porque é o som, a forma e a cor, que elas estão vendo tudo diluído, tudo nesse caos. Na escola de samba, elas entram nesse mês de diapasão da fantasia, da magia. Foi o que aconteceu quando eu levei elas no barracão. Eu disse para elas, olha, eu não sou careta, não. Mas eu nunca precisei cheirar cola, nem maconha, nem cocaína. Sabe por quê? Porque, olha só, vamos olhar aqui o barracão. Tem tanta alegoria, tem tanta fantasia, tem tanta cor que eu já fico doidão o ano inteiro. Para que eu ainda vou ficar mais doidão puxando coisas, puxando tóxico? E é o que vocês vão fazer, vocês vão ter tanta atividade aqui que eu duvido que vocês vão precisar estar cheirando cola. Porque é um mundo de magia, é um mundo da fantasia. Você quer ver o exemplo? Os garotos da Candelária são inimigos da Cinelândia, como os da Cinelândia são inimigos da Central do Brasil, porque cada um tem seu espaço próprio, de sobrevivência, de lideranças. Um não ocupa o espaço do outro. São inimigos mesmo. E é uma das vertentes de mortes também é essa, que eles se matam entre eles. Aqui na Cinelândia tinha um menino que foi morto há poucos dias, Nandinho, que tinha morto quatro menores. Pois bem, quando eles entram no barracão da Flor da Manhã, eu quero deixar bem claro, Flor da Manhã, que eles encontram os instrumentos no chão, que nós já deixamos propositadamente, e eles têm um fascínio pelo som, pela bateria, porque eles são altamente energéticos, essas crianças estão todas, com todos os sentidos muito em abertos. Então eles adoram a bateria. Quando eles entram e pegam a bateria, muitas vezes está lado a lado os inimigos, os chefes. Mas se eu estou com o surdo de primeira e meu grande inimigo está com o surdo de segunda, eu tenho que escutar, tenho que ter atenção para ela, porque aí é a harmonia da música, que nesse momento é muito maior do que a sua inimizade. Acaba a rivalidade. Acaba, dissipa, se dissolve completamente pela magia do som. De repente, um está prestando atenção para o outro e eles acabam, por intuição, entendendo que existe uma harmonia maior, que é essa harmonia da beleza, da música. E essa é a grande educação que se faz sem dizer uma palavra. Não se diz, menino, não se dá conselhos. As coisas vão acontecendo porque eles são muito ágeis. Ô, João, qual é o enredo da Flor da Manhã? Eles já escolheram, estão fazendo, já estão preparando, fim de confusão. Esse é o nome do enredo? É o nome, onde eles pedem que se acabe com as papeladas, com a demagogia, que se acabe com tanta promessa e que se defia esta confusão deles. Porque cada minuto da vida de uma criança dessa é muito dramático. Tanto que eu queria fazer uma convocação, uma campanha que eu vou fazer toda a força para se ter um dia do menor na rua. Todo mundo, todos nós, que já temos a prática de dormirmos em cama, de estarmos vestidos, de comermos, de andarmos de carro, de tudo, nós nos despojarmos disto e fazemos um dia
de criança de rua. Sabermos, experimentarmos o que é passar uma noite na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sendo escorraçado, porque é o que acontece com essas crianças. Tem gente que tem nojo, claro, eles só amedrontam. E eles te procuram? Eles que vão lá te procurar? Esses que procuram, eles sabem tudo, eles se informam com o outro. E tem espaço sempre para mais um? Tem, ainda mais porque a proposta é que esse projeto, aquele local, seja uma nave-mãe. Dali vão sair muitos outros projetos, como nós temos um ligado à Cooperativa de Flores Olhambra, que é filial também na Holanda, de se criar um cultivo de flores, exatamente agora, sendo da ecologia, e lá se instalaria todo um apoio logístico de casa, de colégio, de transporte. E isso resolveria, inclusive, o problema todo dos favelados. Porque o que já tentaram fazer uns anos atrás é deslocar os favelados para Santa Cruz, só com uma casa. Ora, é claro que isso não resolve a situação. As pessoas têm que ter todo o local de trabalho, transporte. Não, tiram lá da favela, socam para outro lugar, longe do local onde sobrevivem, onde trabalham, e claro que eles não ficam. A nossa proposta é essa, de criar essa mini-cidade de crianças, que aí dispersa, não fica tudo em cima lá do... Quantas crianças vão sair na Flor da Manhã? 1001, porque uma sou eu. Agora, Joãozinho, nesse seu projeto, as crianças são obrigadas a estudar, a escolaridade é obrigatória. Não existe essa coisa de obrigação com criança, é todo um processo. Mas existe a escolaridade paralela, existe uma escola para eles, agora, fora a parte do carnaval. É uma escolaridade que isso nós consideramos a nossa grande vitória, para atender crianças que já mataram, que já sabem tudo sobre sexo, tudo sobre drogas, que são muito mais sabidos que todos nós, porque ninguém não matou ninguém aqui, nem roubou, nem passou, nem cortou ninguém. A experiência dessas crianças torna esses meninos e meninas que são estrupadas na rua, meninas que com 11, 12 anos, e já é preciso falar da geração dos bebês de rua. Toda menina de 11, 12 anos já tem filhos. Tanto que se fala de 40 milhões de crianças abandonadas, tem muito mais. Pois bem, todos eles estão desenvolvendo o lado esquerdo do cérebro, ou melhor, direito do cérebro, que é a intuição. Se o lado direito é o lúcido, o pragmático, aquele que vai através do racional, eles não. Eles têm uma visão holística das coisas. Porque eles têm que sobreviver numa selva de pedra, né? Tem que sobreviver dia a dia, no cotidiano, eles têm que estar lutando contra o inimigo, contra o clima, contra a polícia, contra 1000 situações. E isso está desenvolvendo lá do direito dessas crianças, que elas têm uma intuição fantástica. É o caso desses garotos de Corumbá. Se eu trouxesse aqui a estatueta de um São Francisco, é obra de mestre. Pois é, mas o que eu digo é o seguinte, o básico, a alfabetização e noções básicas, para eles, se quiserem, se profissionalizarem mais adiante. Mas isso eles aprendem com a maior rapidez. Mas vocês têm quem ensina isso também? Agora, a nossa luta é que para atender um garoto deste, que é um ser humano totalmente diferente do que nós imaginamos seja uma criança, é uma cultura nova, gente, altamente dramática. É preciso recursos humanos apropriados, pessoas que saibam lidar com essas crianças. E aí é que a universidade tem que entrar. Nós lutamos quase 2 anos. Eu, pelo menos, nunca era recebido por nenhum reitor, nem na universidade, porque eu não era acadêmico. E eu dizendo, gente, eu sou acadêmico do Salgueiro, eu comecei no Salgueiro, eu sou diplomado do Morro do Salgueiro e na Baixada Fluminense. Felizmente, houve um fórum dos reitores, onde nos mandaram chamar, eu e a Lígia Costa Leite, onde a situação ficou bem clara. As universidades têm que abrir seu campo universitário para tratar desta situação dramática da criança abandonada, da nova escolaridade para eles. Só que eles não têm meios, eles não sabem de nada. As universidades ficaram muito fechadas, décadas e décadas. Então estão recorrendo, isso eu achei fantástico, de todos acharem que eles têm que recorrer um pouco à nossa experiência. Eu tenho décadas já no Morro do Salgueiro, na Baixada, exatamente para que se comece a construir
a orientar, a fazer o mais importante, que são os recursos humanos. Pessoas preparadas para lidar com essa nova cultura. Joãozinho, além de... Eu sei que a Mangueira tem um projeto como esse da Beija-Flor. Além de Beija-Flor e Mangueira, quais são as outras escolas que têm esse projeto para criança? A Mangueira não tem um projeto assim. A Mangueira tem mais um projeto ligado ao esporte. Esporte, exatamente. Que mas é uma assistência, né? Não, é uma assistência, e muito bom o trabalho. Inclusive, o senhor dando uma cobertura muito grande, mas é mais dirigido ao esporte, o que também é aproveitado para dar uma assistência geral. O projeto Flor do Amanhã é uma pirâmide de 4 faces. Tem a escola de samba como a motivação, a segunda face é exatamente a profissionalização, o trabalho, o rendimento que elas têm. A terceira face é a escolaridade, dinâmica, muito mais de acordo com a necessidade dele. E a quarta face é o esporte. É claro que essas 4 faces da pirâmide, elas têm uma argamassa mais forte, que é o carinho, que é o respeito que se tem por essa criança, que daqui a 8 anos vai tomar conta, né, de uma civilização que nós temos certeza vai acontecer nesse país, porque essas crianças são poderosas. Lidar com uma delas é ter certeza de que elas estão naquela situação. Se não forem orientadas, elas vão cobrar pelo lado do rigor. Se forem orientadas, elas vão fazer como vai ser visto no Carnaval da Beija-Flor, uma escultura de um São Francisco, que é fantástico e que mostra os mundos, as experiências, talvez as recordações milenares dessas crianças que são mestras. Tanto que eu digo sempre, e não tenho receio nenhum de dizer, trabalhar hoje com essas crianças tem 2 alvos. Um é o alvo da criança em si, e o outro é salvar o adulto. Essas crianças vieram para fazer cobranças. Eles vieram para cobrar tantas omissões, tantas maldades que se fizeram por décadas e décadas com elas. Essas crianças vieram cobrar a burrice nacional. Vieram cobrar de um país fantástico como o nosso, com tantas riquezas, tão maravilhoso, chegar a esse ponto de miséria, de fome, de se importar feijão. Essas crianças vieram para isto. Um deles me disse outro dia: tio, eu vim para isto. Eles têm consciência, mesmo no caos em que eles estão vivendo. Ok, Joãozinho. E esse desfile começa a que horas? Começa às 7 horas. A concentração é do lado aqui do Balança Mas Não Cai. E vejam que são crianças abandonadas na alegria desse samba e, sobretudo, no encaminhamento que elas vão ter no projeto do Espaço Flor do Amanhã. Ok, a TVE transmite o desfile inteiro, né? Desde o começo até a última Foi a única escola. que transmitiu o ano passado. Ok. Joãozinho, que tudo corra bem, sucesso para Beija-Flor, para Flor do Amanhã, Flor né? do Amanhã. E eu tô avisando que o Joãozinho vai ter que sair imediatamente, que o barracão tá lá parado esperando por ele. Os 2 né? barracões, o da Beija-Flor e Flor do Amanhã. A esse movimento que estava se fazendo esfaceladamente, separadamente, talvez não tivesse acontecido com tanta força as diretas já. A presença do homem na Lua, só a televisão pode mostrar. Então são esses enfoques que nós estamos dando e não mostrando muito as amargas. As amargas já... João, quer dizer que você vai ter carro com um homem chegando à Lua? Vai ser uma coisa assim? Temos, exatamente. São carros do noticiário, tem esses 3 enfoques. Nós temos carros de novelas, onde pegamos uma novela, que até muitos não entendem por que o Sheik de Agadir. Exatamente eu quis mostrar que mesmo a novela de folhetim, se ela fosse muito bem feita, ela mostraria toda a cultura, toda a arte, toda a grandeza da civilização islâmica. Como outras novelas, Que Rei Sou Eu. Ao produzir as esculturas que aquelas crianças produzem, eles têm que ter muito peso dentro de si, muitas encarnações, porque é muita estética, é muita beleza, e nós vamos provar isso. Quem é que escolhe o tema? Eu tenho escolhido o tema. E aí há um debate, assim, há um consenso? Não tem havido muito isso, porque o ritmo do carnaval é muito rápido. Termina um carnaval, praticamente você já tem que fazer outro. E como eu tenho certo crédito na praça, então não tem muita essa discussão. Agora, Joãozinho, estamos em época de crise. Você usou o quê? Criatividade ou é luxo mesmo? Eu sempre usei criatividade. Daí eu até, esses anos todos gozando as pessoas que falam muito do luxo. Até disse aquela frase, que o povo gosta de luxo. Usamos muito pouco, né? Falamos do Brasil como potência econômica, mas civilização é muito pouco colocado
em pauta. Agora, no seu enfoque, você quer dizer exatamente que a televisão está cumprindo seu papel ou não? Eu quero dizer que ela cumpre de um lado, mas perde muito tempo com o outro, que ela tem que estar mais atenta. E a maneira que nós conseguimos chamar a atenção disso é colocar em pauta, nós pensamos alguns grandes momentos da televisão. Por exemplo, noticiário. Todos nós sabemos que foi a televisão que abreviou a guerra do Vietnã, quando mostrou exatamente aquelas atrocidades que estavam sendo cometidas lá no Vietnã, quando mostrou aquela menina nua, toda queimada por uma estrada. Isso chocou demais o mundo inteiro e houve uma reação tanto do mundo como dos Estados Unidos. O caso das diretas já. Se não fosse a televisão dar uma cobertura crítica, bem humorada, bem feita, como o Pantanal, que mostrou esse santuário ecológico para o mundo, e que eu tenho aí uma emoção muito grande, porque as alegorias desse carro foram feitas por crianças de ruas de Corumbá. Quando eu estava fazendo esse carro, me trouxeram uma miniatura de um pássaro, e eram de garotos de Corumbá. Eu fui lá, Lúcia, é uma coisa fantástica, eu gostaria que todo o Brasil, o mundo tem que conhecer a coisa fantástica daquele local de Corumbá. Eu encontrei mais de 100 crianças numa cooperativa, que é a Casa do Massa Barro, com a dona Ida. E ali é que você tem a certeza que esse país tem salvação. Porque são mestres. Aquelas crianças são mestres. Elas estão altamente bem estruturadas, física, psiquicamente, porque para é que a televisão, essa invenção fantástica do nosso século, hoje ela está na casa de todo mundo, do rico, do pobre, e ela preenche um espaço que deveria ser ocupado pela educação, pelo estudo, pela ida a um teatro, pela leitura de um livro, que hoje não se pode fazer. E sempre eu estou me referindo muito mais à classe Z, essa classe Z que a Moema desconhecia, Moema, mas ela talvez seja a maior classe que tenha no Brasil. E a televisão hoje está presente, fazendo a cabeça de 150 milhões de pessoas. E o enfoque do Enredo da Beija-Flor é exatamente esse, de que essa televisão, ela tem um compromisso de também participar na formação desta civilização. Civilização é uma palavra que nós